convidado hoje nos dá a honra, e não para um debate, agora para uma entrevista, atendendo a literalmente milhares de solicitações, né? O doutor José Renato Pedrosa, missionário da Convenção Batista Brasileira. Muito bom. Seja bem-vindo. Paz e graça, doutor Pedrosa. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é uma responsabilidade grande estar aqui tratando um assunto tão sério, mas numa alegria tremenda de saber como o povo de Deus tem correspondido a esse ministério. Que a força oculta de Deus está agindo. Isso é interessante. O senhor mora onde, doutor? Eu moro no Rio de Janeiro, né? E na cidade do Rio? Na cidade do Rio de Janeiro. O senhor é de lá? Não, eu sou mineiro. E estudei no Espírito Santo, tenho muitos parentes do Espírito Santo. E hoje vivo há 30 anos no Rio de Janeiro. Doutor Renato Pedrosa, José Renato Pedrosa, ele é médico, anestesiologista, já teve o privilégio de anestesiar várias celebridades brasileiras, inclusive os grandes astros da Rede Globo de televisão. Mas ele tem um hobby, se é que eu posso chamar assim, muito diferente, né? Ele é um profundo estudioso e um dos principais eruditos brasileiros nas ciências ocultas, principalmente nas questões ligadas às sociedades secretas, entre elas a maçonaria. E pelo seu destacado trabalho no ministério, né, evangélico, de percorrer as igrejas, alertando para as astutas ciladas que o inimigo coloca, né, usando as sociedades secretas e o ocultismo, mesmo dentro da igreja, o doutor Pedrosa é missionário, foi nomeado missionário da Convenção Batista Brasileira, porque o senhor é batista? Sim, a minha formação é batista. Qual é a sua igreja? A Igreja Batista, eu não estou no momento participando direto numa igreja devido ao ministério. Nós ficamos todos os fins de semana envolvidos em várias atividades. O senhor atende convites? Todos os fins de semana nós estamos trabalhando em várias denominações, então está impossível. Eu participo da Jumieso, da Junta de Ministros Interdenominacional da Zona Oeste, lá do Rio de Janeiro, que é um grupo de pastores pastores um grupo assim muito sério, são pessoas simples, mas de uma sabedoria tremenda, e eu tenho o privilégio de congregar ali com eles, né? E que inclusive tem aqui em São Paulo também. Então Deus me deu esse privilégio de receber o título de pastor, apesar de eu ser um servo, né? Então isso é só uma homenagem ao que Deus tem feito na minha vida, mas o que eu sou mesmo é servo. Muito bem, o doutor Pedrosa já esteve conosco em pelo menos 2 oportunidades, participando de debates envolvendo a questão maçônica. E depois desses programas, nós recebemos literalmente milhares de solicitações para que ele voltasse ao programa, além das reprises que nós fizemos, né, desses debates, mas me pediram insistentemente e em grande quantidade para que ele viesse sozinho, né, para que tivesse tempo de expor o seu ponto de vista acerca daquilo que ele mencionou nos programas em que esteve, da influência das sociedades secretas no curso da história, nem sempre para o bem daqueles que sofreram as consequências da história. Então, hoje ele está conosco atendendo a esses pedidos, e nós vamos assistir agora a matéria que a repórter Vanderleia Farias preparou apresentando o tema. Vejam só. Forças ocultas podem estar por trás dos grandes acontecimentos históricos do Brasil. A revelação é deste médico. José Renato Pedrosa diz que foi perseguido pela maçonaria, acusa a instituição de satanismo e diz que os maçons vêm manipulando a humanidade no decorrer da história. Os homens mais ricos da face da terra são os maçons. Você sabe quanto que custa um dinheiro do templário? 20 vezes mais que o dinheiro do pobre.
Aliados dos cavaleiros templários, os maçons, segundo ele, herdaram dos celtas e dos druidas os sacrifícios aos deuses e prestam culto a Lúcifer. O Paulo Funks, daqui, que tem a editora maçônica, é escritor maçônico, né? Pois é, ele traduziu os 3 primeiros capítulos. Eu traduzi as partes mais importantes de quase 1000 páginas do Moral e Dogmas. Ele traduziu os 3 primeiros capítulos. Está aqui, eu não vou perder tempo para voltar. Ele diz: esta é uma obra obrigatória. Todo maçom deve ler essa obra. Como isso ficou escondido durante até 2002 e não chegou ao Brasil? O Albert Pike diz na página 321 desse livro: Lúcifer é um anjo de luz. Ele adorar ele como anjo de luz. Ele diz na instrução dele: instruir todo o alto grau da maçonaria na doutrina luciferiana. Fatos históricos como o descobrimento do Brasil, a libertação dos escravos e a ditadura, segundo ele, sofreram influências diretas de forças ocultas. Todo mundo ficou com raiva da revolução dos militares. Poxa, o Chico Buarque cantou música contra a revolução, os artistas, os estudantes foram para a rua, os militares botaram essa ditadura em cima da gente. Meu irmão, essa ditadura é de Satanás. Agora eles assumiram aqui de novo, como foi a mentira do descobrimento do Brasil, como foi a mentira da independência do Brasil. Não foi 7 de setembro aqui às margens do Rio Ipiranga, foi do dia 20 de agosto, no dia da maçonaria, num cambalacho. No decorrer da história, forças ocultas trabalham, tendo como principais metas a destruição do cristianismo, o combate à família, a aprovação do homossexualismo e do aborto, o fim do nacionalismo para a implantação de um governo mundial. Porque o governo deles é o governo do anticristo. Não pode ter o cidadão argentino, o cidadão brasileiro, o cidadão uruguaio, o cidadão americano. É o governo mundial. Então, pastor, dessas 6 metas é explícita, 250 anos, nós vamos controlar o mundo. Teorias conspiratórias ou verdade? José Renato Pedrosa garante que há forças ocultas por trás dos grandes acontecimentos históricos do Brasil e do mundo. Você vai ver esse Satanás que está aqui, ele tem. Muito bem. Então, atendendo aos pedidos dos telespectadores, nós trouxemos de novo lá do Rio o doutor José Renato Pedrosa, né, que vai agora ter tempo para expor por que de forma tão veemente, apaixonada, ele acredita na influência das sociedades secretas de maneira negativa no curso da história. Eu vou mais ou menos guiar, né, a entrevista quando eu julgar necessário e principalmente interromper o senhor quando é meio difícil. For necessário. Doutor Pedrosa, por que o senhor é tão veemente nessa sua questão? Olha, primeiro que eu louvo a Deus pelo trabalho de vocês, que as outras emissoras evangélicas sigam o testemunho da RIT TV. Jesus é a verdade que liberta, a mentira escraviza. Então os assuntos têm que ser tratados como nós temos tratados aqui, discutidos com amor. E o que nós falamos, o que nós fazemos, está baseado em 1 João 4. Quem ama, lança fora o medo. Porque sempre existiu esse negócio. Por que medo do anticristo? Se nós sabemos que em 1 João 4 também diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tem que acabar com essa mentira que igreja nenhuma pode discutir esse assunto, de todas as denominações, não só evangélicas. Isso é um assunto tão popular hoje, meus irmãos, que nós não abrimos mais a Bíblia, não precisa, isso não é mais profecia a cumprir, é profecia cumprida. Eu estou aqui com uns 5% dos meus livros e das revistas, todas compradas na banca, aqui não tem nenhuma evangélica, mostrando toda a verdade das sociedades secretas. Isso aqui não é livro escrito por crentes para maldizer a maçonaria, não, são fatos. Por isso que o nosso jornal, chamado Manifesto em Defesa da Igreja de Cristo, eu queria que o irmão me emprestasse depois porque eu entreguei todos. E aqui a continuação nós analisamos, pastor, 70 fatos.
Nós não analisamos boatos, nós comprovamos tudo, porque o crente não precisa de mentira. O crente, ele precisa da verdade. Então, a nossa luta não é contra a carne, não é contra a religião nenhuma. Nós somos a Igreja de Cristo. Eu gostaria de perguntar a vocês, onde que estava a Igreja de Cristo quando Hitler matava milhares de crianças, milhares de judeus, milhares de negros, milhares de homossexuais, milhares de maçons, que depois ele foi traído pela maçonaria, passou a matar os maçons também. O diabo faz isso, ele te dá toda a autoridade, depois puxa o seu tapete. Mas espera um pouquinho, doutor. Existe algum tipo de evidência de que o nazismo e principalmente a figura do Hitler tem alguma associação com a maçonaria? Pastor, coincidentemente, eu comprei agora, 10 minutos antes de entrar aqui no estúdio, tem 3 fitas, estão por aqui, agora, na livraria aqui em frente. Eu estava passando com os irmãos, comprei agora. Eu poderia mostrar aqui para a câmera. Soldados de Hitler. Comprei agora. Isso não é evangélico, não. Assunto secular. Soldados de Hitler. Outra fita. Killing Hitler. Eu gostaria que o câmera focalizasse essa cruz aqui em cima dessa fita. Para quem sabe ler, um pingo é letra, né? E para quem conhece a palavra de Deus, essa é a cruz de Malta, ou a cruz teutônica, como a maçonaria chama. Essa é a cruz dos cavaleiros templários. O símbolo que a maçonaria mais usa é o triângulo, e depois essa cruz dos templários. Vasta documentação prova que a maçonaria originou dos cavaleiros templários. E o Hitler, eu tenho várias fotos dele com essa cruz no peito. Sim, Dom Pedro I. Então, isso é fato. Agora, você pega a lista de maçons ilustres, aí que eu acho triste uma entidade secreta que diz que está querendo melhorar os homens, que trabalha em cima da mentira. Eles não mostram que Fernando Collor é maçom, só porque ele gastaram milhões para elegê-lo e milhões para destituí-lo, e quem paga a conta é o povo, mas quem decidiu isso foi quem? Foi o grão-mestre, foram eles lá. Ele era grau 3, ele pensou que agora eu mando no mundo, que nem o presidente Geisel que eu anestesiei. Ele falou, eu queria consertar esse país, mas tem as forças ocultas. O Brizola referia isso também. Mas as forças ocultas, o Jânio. Então, essas forças ocultas é o poder paralelo. É um poder, meu irmão, paralelo, não é um poder oficial, igual o poder do tráfico de droga, do Comando Vermelho. É um poder paralelo. É um poder que não tem na Constituição brasileira, não permite essas entidades funcionarem. E muito menos na Bíblia. Se em João 18, 20, pastor Jesus disse, e respondendo-lhes Jesus disse, eu sempre ensinei nos templos e nas sinagogas, onde reúnem todos os judeus, e tudo falei abertamente, e nada disse em oculto. Como é que o cristão vai viver de ocultismo? Nós, como vemos uma criança lá quietinha num canto, você pode saber lá que ela está fazendo coisa errada. Então esse ocultismo não tem lugar no ministério, na Igreja de Cristo. Então nós vamos começar a contar quem matou Jesus. Foram os romanos ou os judeus? Não sei se a plateia pode se pronunciar. Pode, claro. Então vamos fazer uma enquete aqui. Quem matou Jesus? Quem acha que foram os romanos, levante as mãos. Ninguém. E quem acha que foram os judeus que mataram Jesus? Levanta a mão. Levanta a mão, gente. Então a maioria votou que são os judeus. Agora eu quero perguntar ao pastor e à plateia. Se quem prendeu Jesus e lavou as mãos e condenou Jesus foi um romano, Pilatos. Quem prendeu Jesus? O soldado romano. Quem crucificou Jesus? Soldado romano. Quem furou ele com a espada? Soldado romano. E vocês vêm me dizer que foram os judeus que mataram Jesus? Mas foram eles que instigaram os romanos. Como é que foi isso? E agora? A plateia está calada. Eu estou esperando o senhor falar, ué. O entrevistado aqui é o senhor, não sou eles. Mas eu estou querendo virar, o negócio está pesado. Mas, pastor, está muito bom. Então aí que nós vemos... Você vai colocar a maçonaria matando Jesus? Pois é, a sociedade secreta, cabala.
que naquela época era conduzida pelos fariseus e saduceus. Se você vê, 2 únicas vezes que Jesus chamou de raça de víboras, vós tendes por pai o diabo, foram esses judeus, que eram da descendência dele. Mas a Cabala tem alguma coisa a ver com a maçonaria? Pois é, então ela trabalhou nesse ocultismo, como elas fazem hoje. Mobilizando os romanos, foram as massas de manobra. Você não sabe quem mandou o Collor ser destituído ou não. Você não sabe quem impediu o presidente Gágio de fazer o que ele achava que tinha que fazer. São forças ocultas. E esse ocultismo é do diabo, não é de Deus. Então, exatamente lá, Jesus disse: se vocês não tivessem me entregado aos judeus, eu não teria sido morto. Mas depois que vocês me entregaram, o meu reino não é deste mundo. Aí que ele usou essa expressão: o meu reino não é deste mundo. O Anderson escreve de Petrolina, no Pernambuco: nós temos um Deus que nos garante que teremos vitória, bastando apenas que sejamos fiéis a Ele. Qualquer um que ofereça algo semelhante, não sendo pelo Pai, Filho ou Espírito Santo, deve ser evitado. E com requintes de ocultismo, estamos fora. Vou finalizar com a pergunta do André, que escreve de Minas Gerais, da cidade de Araxá. Dizem que existem vários pastores maçons. Isso é verdade? Doutor Pedrosa, o que o senhor sabe a respeito? Pastor, boa pergunta do Anderson, meu conterrâneo lá de Minas. No final, na última etapa, o pastor me permitir, eu vou fazer um pouquinho do meu testemunho, para as pessoas saberem porque Deus mandou um homem lá na minha casa, entregou num vídeo que eu gravei em desespero, o cara ameaçado de morte, 42 minutos, ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. Quando você vê uma falsa igreja chegando aqui no Brasil, independente de ser uma igreja cristã ou de qualquer nome, uma igreja paganizada que chegou, que é um evangelho paganizado. E do outro lado você vê as caravelas com a cruz dos templários, dos maçons, a mesma cruz que Hitler foi usar 500 anos depois. Já estava sendo usando essa maldade de Hitler aqui no Brasil com esses cavaleiros templários. Antes de trazerem os negros aqui para o Brasil, eles já estavam sacrificando os negros lá na África. E pegavam os melhores, os piores eles matavam, deixavam morrendo de fome, os mais fortes eles botavam no navio, e muitos deles morriam por fome, por doença, até chegar aqui no Brasil. Então os que sobreviviam a isso, chegavam aqui no Brasil para receber mais açoite. E o Brasil não estava sem dono, não. O Brasil era dos índios. Existiam na época 300 mil índios, 300 mil seres humanos que moravam e habitavam aqui e que viviam pacificamente com a natureza. Então chegaram esses homens, mataram muitos desses índios, escravizaram os índios e assim fizeram com os negros também. Aí a história ensina quem foi que fez a escravidão no Brasil. O que vocês aprenderam? Foram o quê? Os portugueses, não é? Sim. Coitados, os portugueses são só um nome, podia ser brasileiro, alemão, russo. Foram os cavaleiros templários. Irmãos, do último milênio para cá, pastor, eu gosto sempre de contar as guerras, as destruições. Nós falamos do ano 0, quando mataram Jesus. Do ano 400, 300 a 400, foi quando Constantino, o imperador romano, matava os cristãos com o nome do governo. Ele matava em nome do governo, né? O Império Romano. Aí depois ele se converteu, entrou para a igreja e começou a matar os cristãos em nome da igreja. Né? Então isso aí que veio aqueles 700 anos do... Ele começou a matar os judeus. Pois é, mas que era a igreja de Cristo, que eram os descendentes. Como é que é o nome? Me faltou agora a Inquisição. Então aí já estavam matando em nome da igreja. Então essa história vem, logo depois da Inquisição, surge... já existia por volta de 1500, 1600, que eles chamavam de... O Priorado de Sião, ele foi criado em o ano de 1090, por aí. E depois, 28 anos depois, ou seja, 1118, ele
esse priorado de Sião criou outra sociedade secreta chamada Cavaleiros Templários. Esses daqui, ó, desse barco, da Cruz Vermelha do Hitler. Então, essa sociedade francesa, Priorado de Sião, que está citada no livro do Código da Vinci, cria os Cavaleiros Templários. Ó. Aqui eles estão em 1500, mas foram criados em 1118. Como os Cavaleiros Templários ficaram mais ricos do que eles, é uma história longa, dá um programa só sobre os Cavaleiros Templários, que são os antigos maçons, eles criaram o sistema financeiro que existe até hoje, esse sistema escravizador, que continua, o povo continua sendo escravo desses Cavaleiros Templários, esses donos desses banqueiros, né? O dinheiro deles, como nós já explicamos no início, vale 20 vezes mais que o dinheiro do povo hoje. E além da carga tributária, que nós temos a maior carga, uma das maiores cargas tributárias do mundo. Eu vou mostrar aqui. Por isso lutou Tiradentes, foi um maçom honesto e mataram ele. Que ele não aceitava aquilo lá dentro. Você está aqui dentro, você tem que obedecer o que a gente manda, vão aumentar os impostos. Ele falou, então eu prefiro morrer, e morreu como valente. Esse era um homem, sim. Esse foi o único maçom de coragem que eu encontrei. Talvez Martin Luther King também. Martin Luther King era maçom e pensou que iam resgatar a maçonaria, cuidar dos negros. Quando ele viu que eles queriam explorar e matar os negros nos Estados Unidos, ele foi contra. Eu vou mostrar aqui a maçonaria dos negros, mostrando aqui Martin Luther King como um dos maçons, aqui, ó, lá do Rio de Janeiro, está aqui embaixo. Eu vou pegar para vocês a maçonaria de negros, o que eu acho um absurdo, né? Agora, eles estão vivendo, pastor, me ajuda aqui, que eu estou cheio de papel aqui, isso é para desmascarar o diabo. O que quer que eu procure aqui? Ó, essa, olha aqui, ó. Ah, já sei, essa aqui? Não, essa também, não, tem mais, é um cartão que está aqui. Eu tenho certeza, nós estamos aqui muito bem à vontade. Aqui a figura do Tiradentes. Aqui, ó. Né? Vamos. Aí. Então o Tiradentes era maçom também. Era. Agora, então me explica, quando o senhor procura aí, o senhor me explica uma coisa. Essa maçonaria de negros, aí cita o Martin Luther King, que Martin Luther King ele lutou pelos negros nos Estados Unidos, pensando que a maçonaria ia dar liberdade aos negros, muito pelo contrário, e o mesmo sistema de Hitler. Não gosta de preto, pobre, mulher e aleijado, as crianças vão matar. Como é que ele entrou na maçonaria, se a maçonaria mas aí, pastor, que a nossa advertência é que as pessoas de bem, principalmente os evangélicos que estão nos ouvindo agora, em nome de Jesus, Satanás é enganador, é o pai da mentira, não caia na conversa fiada do diabo. Depois que você está lá dentro, você quer sair, você viu Abimael que esteve aqui, a dificuldade que foi, quanto que ele foi perseguido, meu irmão. Olha os exemplos das pessoas. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: por que a maçonaria convidaria alguém como Martin Luther King se ela não gosta de preto? Mas é porque ele era um líder e eles gostam disso, ó. Deixa eu mostrar bem na câmera. Então, se a pessoa tem popularidade, aí sim, aí o cara fica branquinho, né? Porque eles não têm caráter, não é? Aí o dinheiro lava, aí o preto fica branco. Isso tem que ser dito, que isso é uma vergonha. O pastor tem tanta coisa. Enquanto o senhor está procurando, sim, aí eu vou fazer as perguntas. Uma vez o senhor esteve aqui, ou foi no doutor Abimael, não me lembro, que acho que foi o senhor mesmo que disse que o criador da Ku Klux Klan era um maçom. Tá aqui, achei. O senhor tem que falar no microfone. Vocês me deixam nervosos. Eu estou em casa, desculpe. Mas achei o papel. O pastor aqui é muito fácil de trabalhar com ele. Ele sabe conduzir as coisas. A agenda perdida dos maçons negros. Olha aqui, meus irmãos, principalmente o povo evangélico e negro. Nós temos que acabar com essa escravidão que não acabou ainda. Olha aqui o que eles citam. Os homenageados da exposição. Isso foi um pastor lá de Bangu que me entregou. José do Patrocínio, era negro, considerado maçom. André Rebouças, Luiz Gama, Carlos Gomes, Luiz Gonzaga, José de Souza Marques, que foi um evangélico lá da Universidade de Souza Marques, Pixinguinha, Pereira da Rocha, Padre Eugênio Pereira da Rocha, Américo Bispo da Silveira, José Bonifácio Andrade Silva e Noel Coelho Soares. E aqui ele cita ainda maçons negros no mundo. Nelson Mandela, Webb Du Bois, Abi El Kader, Martin Luther King Jr. e vai citando outro, Booker T. Washington, Lionel Hampton. Tá bom. Vai por aí afora. Doutor, então, vem cá. Como é que a maçonaria ia deixar o Mandela na cadeia injustamente décadas
Ah, pastor, aí que tem um pastor, eu não quero citar o nome dele para não causar intriga, não é por medo não, eu falo abertamente tudo, né? Que ele disse, olha, eles fizeram tudo isso, me levaram ao caos, destruíram todo o meu ministério, aí depois chegaram assim, você quer tudo isso de volta? Você entra na maçonaria. Então, por isso que os diplomas dos maçons têm essa expressão horrível, em latim, ordo ab chao, a destruição através do caos. Então, eles destroem a vida de uma pessoa, destroem a vida de uma empresa, destroem a vida de uma igreja, de uma denominação, de uma família. Depois está lá no caos e diz, olha, Satanás pode te dar a solução, ele te dá tudo de volta, como fez com Jó. Por isso que as filhas na maçonaria, as mulheres são chamadas filhas de Jó. Olha, eles querem fazer como fizeram com Jó, como que se Deus consentiu. Entendi. Aí eles fazem isso, então... Mas eles não chegam dizendo, Satanás vai te devolver tudo. Ah, mas é claro que eles não dizem, a maçonaria agora vai te transformar num homem de bem. Aí você faz os pactos lá com ele, agora você tem que fazer o que a gente quer, viu, seu Martin Luther King? Aí ele, mas vem cá, mas não é isso que a gente tinha combinado, não é isso que eu pensava que vocês eram, não, o negócio é que desse jeito não quer. Então perseguiram, gravaram as conversas dele como gravaram as minhas. Depois de descobrir várias fitas, os pastores iam lá em casa, em outros lugares, eram todas gravadas. E tentaram me intimidar, me provocavam, aí botava a fita para gravar. Você no estresse, no nervoso, isso é covardia, isso é gesto de Satanás. Você quer discutir as coisas, faz como nós estamos fazendo aqui, ao ar livre, ao vivo. Ku Klux Klan tem origem? A Ku Klux Klan é outra sociedade secreta criada, disseram que não tinha metodista. Um dos líderes mundiais, eu estou aqui dos maçons famosos, é metodista, e um dos metodistas participou da fundação da Ku Klux Klan e foi condenado a uns 3 ou 4 anos, o pastor, estou com as fotos todas aqui, posso mostrar, Edgar Ray Killen, que foi o fundador da Ku Klux, que foi o líder da Ku Klux Klan, condenado a 80 anos de prisão, e ele ficou só uma semana preso, pagaram uma alta fiança, e ele está livre, impune aí. Olha o que eu mostrei aqui no diploma dos maçons aqui, ó, Ordo ab chao. Você pode fotografar aqui, a ordem através do caos. Meu irmão, quem é que veio para matar, roubar e destruir? É Satanás, olha ali, a cruz dos templários ali, do Hitler, ali no diploma do maçom. Como que Hitler não era maçom? Hitler foi um dos maiores maçons do mundo, mais famoso, mas não consta na lista de maçons famosos da maçonaria. Por isso que eles mentem o tempo todo, meu irmão. Como é que você vai acreditar numa lista deles? Mas ó, esse desenho que você está vendo aí da estrela, né, é com a cabeça do bode, essa cabeça do bode é a cabeça de um ídolo pagão chamado Baphomet, que o doutor tem mencionado aí. É por isso que os maçons são conhecidos, né, por adoradores do bode, diz que tem a sala do bode, não sei o que, é por causa desse ídolo aí do Baphomet, ok? Que, segundo as minhas pesquisas, só aparece depois do grau 33. Por isso tem muito maçom que diz, vocês não sabem o que vocês estão falando, aqui, não tem nada a ver com isso. Pode falar, doutor. Foca aqui, por favor. Gente. Olha aqui que você falou, para dar a impressão que isso é um absurdo, o Baphomet. Olha esse bode aqui que se mostrou, comprado lá nos artigos maçônicos, site do bode. A pessoa diz, na maçonaria não tem bode, como o ex-bruxo de Chico sacrificou criança porque o Gadu, o bode, mandou ele sacrificar. Olha aqui a Bíblia maçônica, esquadro e compasso. Olha a Bíblia feminina aqui, com o símbolo feminino da cara do bode na Bíblia, branca. E essa loja é uma loja maçônica? É. O site do bode.com.br. Não estou ganhando nada para vender esses artigos de Satanás, mas para vocês saberem que existe o bode lá no satanismo, existe na Bíblia maçônica. Está aqui na capa, isso que você mostrou, tá vendo? O bode aqui, ó. Olha ele aqui, na capa da Bíblia da mulher, que é o símbolo na maçonaria feminina, essa estrela também de cabeça para baixo. Então, quando a gente fala as coisas, pastor, a gente tem que mostrar, por isso que eu trago muitos livros, muito bonitos números musicais. O Ku Klux Klan patrocinando o evangelho, meu irmão, matando os negros, fazendo tudo isso, é a mesma coisa que a maçonaria faz hoje, faz tudo que Hitler faz, é o mesmo sentimento do anticristo. Se você quiser saber, conhecer um pouco mais do anticristo, você estuda a vida do Hitler, do maçom Hitler, é igualzinho, o anticristo ele vai se comportar. Sabia que Hitler nunca chorou? Ele só chorou quando a mãe dele morreu. A maçonaria tem esse comportamento, não, o maçom é equilibrado, ele não chora. Então, se você já chorou?
Você chora com os que choram? Claro. Você ri com os que riem? Certamente. Então você é doido, você tem um comportamento como que eles chamam em psiquiatria? Bipolar. Você é doido. Então é por isso que Jesus ensinou: chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Então você é doido. Então por isso que nos Estados Unidos já está fazendo um levantamento de passar todo cidadão americano por uma análise de um psicólogo, e obviamente todos os cristãos serão considerados loucos porque eles choram e eles riem, não é? Agora o maçom não, ele não chora. Hitler, aquela cara do... Então o anticristo vai ser de dura cantadura. Um cara rígido, que nem Hitler. Ele vai ser entendido em intrigas, não é? Ele vai ser um homossexual. Está lá, meus irmãos, porque o homossexualismo cresce tanto no mundo. Como é que o senhor sabe que o anticristo vai ser homossexual? Porque está escrito há 2.600 anos em Daniel 11:37, que tá escrito falando do anticristo, o anticristo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim, sim. Diante de toda o que Deus disse para o apóstolo Paulo pediu 3 vezes: Senhor, me cura desse espinho na carne. As pessoas me perguntavam, eu sou médico, espinho na carne eu quero uma doença nos olhos, na pele. Não, espinho na carne explica o próprio texto. São mensageiros de Satanás, como na minha vida, tem nos meus locais de serviço, no trabalho, e várias pessoas me provocando, me humilhando, principalmente na igreja. Os maiores inimigos do homem são da sua própria família. Vai fazer a obra de Deus. Tem pessoa, pastor, fala: eu fui batizado no Espírito Santo, eu falo em língua, eu vou para o monte, eu oro. Fala de maçonaria, quero ver se você é crente. Levanta na tua igreja, para de ficar fazendo abobrinha, chega de teoria, vamos para a prática. Deus disse em Ezequiel 8, quando nós mostramos naquela roupa vestida aqui, a maior abominação, a coisa mais leviana, não está lá na praça não. Não está no terreiro de macumba, está dentro da casa do Senhor. E você está consentindo isso. São os 25 anciãos de costa para o oriente adorando o sol. Isso que nós estamos vendo aqui. Doutor Pedrosa, a maioria esmagadora dos evangélicos é contra a maçonaria. Pois é, mas por que as nossas lideranças estão lá? Então, nesse sofrimento todo... Que evidência o senhor tem que vou mostrar agora, Paulo. Deus me fez passar pelas maiores tribulações, abandonar, desprezado. Mas Ele mandou no dia 18 de outubro de 2001, um ano depois que fui levado para o hospício como doido, o Stefan Saad, eu distribuí 3.500 livros, Maçonaria e Fé Cristã, de John Scott Horrell. E um desses livros... E um desses livros caiu na mão do pastor Saad. Ele saiu da maçonaria em 95. Em 2005 eu fiz o primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel. O primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel, de ex-maçom, no apartamento de 2 quartos lá na Tijuca, que os irmãos me conheceram. Isso que é intrepidez e ousadia. Um homem sozinho, pequeno, nós fizemos. E o Saad esteve lá, pastor. Ele saiu da maçonaria e me entregou, ameaçado de morte. Não foi pelo beira-mar, não, ameaçado de morte por pastores. Ele me procurou, eles estão querendo me matar. Eu socorri, como já socorri vários pastores. O pouco dinheiro que eu tenho, eu divido com o pastor. No meu dinheiro, o dízimo é do Senhor, não é do Bafomete, não é de Gadu. Se você está entregando para o seu pastor maçom, você está contribuindo com a obra do anticristo. Deus perdoa o tempo da ignorância. Nós temos que contribuir com a obra do Senhor. Então, sustento, ajudo, compartilho, choro, sorrio com os pastores. São maravilhosos. Aí, o Stefan Saad sentou no sofá assim: grava que eu vou falar agora, 42 minutos. Ele faz uma oração, está aqui, está distribuído, eu entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei: mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio? Com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo. Então o testemunho dele aqui, estou em DVD distribuindo para o Brasil inteiro. Ele citou a parte da entrevista, foi acreditado aí na tela do seu vídeo o endereço eletrônico do Dr. Pedrosa. Você pode conseguir muito mais informações com ele, e quem discordar do que foi dito aqui, pode entrar em contato com ele e se acertar com ele lá, tá certo? Ele que é o responsável por tudo que foi falado aqui. Amém. A nossa enquete...
pequeno piscar de olhos. E você, Celta dos Cavaleiros Templários, o Maçons Bruxo Tio Chico. e você, Celta dos Cavaleiros Templários, o Maçons Bruxo Tio Chico sacrificou 22 crianças e é perseguido porque agora é pastor e conta a verdade. Nós temos colocado essa faixa no Rio de Janeiro todo, com pessoas até não crentes, tem colocado pregado. É o ano novo de Satanás, o dia 31 de outubro para o dia 1º de novembro, o dia que mais sacrifica seres humanos para a manifestação de Satanás. Denunciamos isso em nome de Jesus.